Então, sem mais delongas, nós temos muita coisa para ver hoje, né? Então, Abacuque, capítulo 2. Então, Abacuque, capítulo 2. Hoje a gente vai passar pelo texto, talvez o mais conhecido do Antigo Testamento, né? E da Bíblia inteira. Então, Abacuque, capítulo 2, nós iremos dos versos 1 até o verso 5 aqui. A gente não está com pressa, a carta é curta. Semana que vem a gente termina o capítulo 2. Então, Abacuque, capítulo 2, dos versos 1 até verso 5. Todo mundo achou? A palavra de Deus diz assim, meus irmãos. Capítulo 2, o verso 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, o é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Amém? Então, aqui, meus irmãos, Abacuque, faz tempo que a gente não vê Abacuque, vou dar uma recapitulada rápida, né? Sempre é bom, né? Então vamos, Abacuque, ele começa no capítulo 1, se voltando para Deus. Né? Até quando, Senhor? Até quando eu vou ser obrigado a ver essas coisas? Até quando eu vou ver essa opressão? Até quando eu vou ver maldade? Até quando eu vou ver isso tudo acontecendo debaixo do meu nariz? É aquela maior tensão que a gente vive, né? Se Deus é um Deus amoroso, se é um Deus bom, por que o mal existe? E Abacuque está vendo tudo isso dentro de Israel. A maldade cada vez mais aumentando debaixo do nariz dele e dentro do povo de Deus. Então, ele está vendo pessoas levando vantagem em cima de outros, pessoas matando e oprimindo os pobres, pessoas roubando, pessoas comprando juízes e pessoas em adultério espiritual, adorando outros deuses que não seja o Senhor. Então, por isso ele começa a queixa. Até quando, Senhor? Até quando? E aí Deus se volta para ele e Deus fala para ele: calma, você não viu nada ainda. Se você está achando que está ruim, você não espera o que eu vou fazer. E aí Deus vai mostrar para ele que vai trazer a Babilônia para castigar. Né? Então, a Babilônia vai ser a vara de correção do povo de Deus. E aí nós vimos que Deus corrige. Deus corrige o seu povo. Então Deus vai usar quem? A Babilônia. E aí ele entra em pânico, ele entra em parafuso, né? Porque ele não consegue entender como um Deus santo, um Deus amoroso, um Deus bom. Ele usa um povo que é pior do que o dele para infligir a correção em Israel. Ele vai dizer: o Senhor é um Deus santo, o Senhor é Senhor, o Senhor é rocha. Como que o Senhor vai... O Senhor é santo, o Senhor não pode contemplar o mal, a maldade, o pecado, e você vai trazer esses ímpios, você vai levantar a Babilônia, eles que são maus, são perversos, né? Eles que carregam os seus escravos como se fossem anzóis no nariz, né? E eles faziam isso mesmo. Então, Abacuque, ele fica perplexo com aquilo que Deus vai fazer. Deus vai punir Israel. Deus vai trazer juízo. Depois de muitos anos, Deus
avisando. E aqui no verso 2, Abacuque ele se volta mais uma vez para Deus, porque ele ainda não assimilou, ele está perplexo, ele não sabe o que está acontecendo, ele quer entender. Ele está desesperado, porque ele não ainda consegue administrar um Deus bom, um Deus santo, um Deus amoroso, do jeito que Deus está fazendo as coisas. E aí a gente vê, e a gente viu isso das últimas vezes, né? Nós temos que entender que Deus ele tem a maneira de fazer. E nós temos a mania de divinizar o homem e humanizar Deus. Então nós achamos que o homem é divino, que o homem é capaz de fazer tudo, que o homem é capaz de prover tudo, organizar tudo, prever tudo, e aí a gente pega Deus, que pode todas essas coisas, e aí a gente humaniza o Deus. Não, Deus não é tão poderoso assim, Deus não é tão capaz assim. Então a gente inverte os valores. Né? Então, Abacuque ele está em crise. Né? Então, ele está querendo conciliar isso. E aí, nós vamos perceber aqui a postura do profeta diante dessa revelação que Deus traz para ele. Então a gente vai ver aqui, só nesses 5 versículos aqui, a postura do profeta, a resposta de Deus, e aí Deus vai acalmar o coração dele e vai mostrar para ele a diferença do justo e do ímpio. A diferença de quem teme a Deus e de quem não teme a Deus. A diferença de quem crê em Deus e a diferença de quem não crê em Deus. E aí o resto a gente vai caminhando devagarzinho, né? Hoje a gente vai ficar só no 5 aqui. Então, o profeta, meus irmãos, ele começa no verso 1, ele vai dizer assim, ó, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que respostas eu terei à minha queixa. Então, aqui já de cara o profeta ensina para mim e para você uma grande lição, né? Porque diante da perplexidade das coisas que Deus irá fazer, o profeta aqui recorre a quem? A sabedoria de Deus e não a sabedoria do homem. Então, é a primeira lição que a gente aprende aqui hoje. Né? Que na hora da dor, do sofrimento, da angústia, da dúvida, nós temos o lugar correto para recorrer. E às vezes nós recorremos a todos os lugares, menos a Deus, que nos deu a revelação dele, que está completa, fechada, mas nós fazemos totalmente ao contrário. Isso demonstra aonde está a nossa confiança. Deus que é a fonte de todas as coisas, fonte de sabedoria, fonte de amor, fonte de provisão. Mas às vezes, diante de algumas situações da vida, eu e você não acreditamos que Deus pode fazer isso. E a gente olha para outras coisas ou outras pessoas e se coloca acima de Deus. Então, o profeta aqui, ele nos ensina que diante dessa perplexidade, dessa dúvida, dessa angústia, de tudo isso que ele está sem entender, ele recorre a Deus. Abacuque aqui, meus irmãos, ele nos ensina essa postura humilde. Humildade. Lembra, humildade é a gente reconhecer que nós não temos condição. Deus é quem faz. O maior pecado meu e seu é o orgulho. Nós achamos que somos autossuficientes. Nós achamos que não precisamos de ninguém. A gente faz isso nos relacionamentos comuns. Né? Deus nos deu um cônjuge e você fala, não, eu não preciso dela, eu não preciso dele. Eu sozinho me resolvo. Né? A felicidade está nas minhas mãos. Eu não preciso de você para ser feliz. Não preciso de filhos, não preciso de igreja, não preciso de Deus, não preciso de nada. Isso é uma tremenda arrogância. Né? Deus nos chama a viver relacionamento. O homem foi feito para viver junto. Né? O homem não é um ser que Deus fez para viver isolado. Então, Abacuque aqui nos mostra essa humildade. Diante das adversidades da vida, diante dos problemas que surgem e que vão surgir, né? Eu e você teremos problemas. Eu estava estudando Tiago, que a gente vai ver domingo à noite, né? Deus nos chama a ter paciência. Porque existe uma teologia onde você não vai sofrer. Não. A verdade bíblica é, se prepare, você vai sofrer. Muito. Na verdade, a vida é só sofrimento. Deus, em alguns momentos, nos dá
um respirar mais tranquilo. A vida é assim. Então, aquela ideia de que Deus quer que você seja feliz e sinta bem e não sinta dor, isso não é bíblico. Deus, ele quer a sua salvação. O seu bem-estar é no céu só. Então, às vezes, a gente confunde essas coisas. Eu e você não gostamos de sofrer. A gente está com dor de cabeça, toma remédio. A gente começou a ter alguns problemas, a gente tem duas reações. Não, na verdade, a gente só tem uma reação, né? A gente não corre para resolver o problema, a gente corre para correr do problema, né? Se a gente corresse para resolver o problema, estava bom. Por quê? Porque a gente não quer sofrer, a gente não gosta de sofrer. E tem muita gente que vai para a igreja porque dizem que aqui é lugar onde você descobre como não sofrer. E furada. Só tem um jeito de não sofrer, você sair da terra. Porque aqui é sofrimento constante. E em alguns casos, eu sempre gosto de pensar em famílias onde Deus coloca um filho especial. Onde Deus escolhe alguém para ser sorteado com a invalidez. Porque às vezes a gente reclama da nossa vida. Nossa vida é tão dura, nossa vida é tão difícil, mas você não tem um filho que precisa de cuidados 24 horas. Você não tem alguém de sua família que sofreu um acidente e perdeu todos os movimentos, ele precisa agora das suas pernas, da sua mão, do seu tudo. A gente ainda pode ter momentos de alegria, a gente dorme a noite inteira. Agora imagina essas famílias que foram sentenciadas a viver assim até morrer. E a gente acha que nós estamos sofrendo, né? Então, diante das adversidades da vida, diante desses problemas que eu e você iremos ter, né? Abacuque nos chama a nos voltar para Deus. Aí no lugar seguro, aí na fonte de todas as respostas. Porque Deus é o único que nos traz esperança. E aqui a postura de Abacuque é a postura que Deus espera de mim e de você. Uma postura de humildade. É a postura que em todos os dilemas da vida eu e você iremos recorrer à oração. Porque a vida é dura. A vida não é fácil. Eu sempre gosto de orar e pedir para Deus continuar nos abençoando. Porque aqui a gente quer feliz demais, né? Nosso contexto aqui, ninguém passa por grandes problemas. E graças a Deus. Né? Por isso que a gente tem que andar contente com aquilo que Deus nos deu. E lembrar que quando, né, alguma adversidade chega na minha vida e chega na sua, por menor que seja, nós devemos recorrer a Deus. É aquilo que Tiago me ensinou para mim e para você. Como que eu e você vamos sair de problemas onde eu e você que somos cristãos, onde eu e você que queremos agradar a Deus com a nossa vida, como que a gente vai honrar a Deus diante do problema? Pedindo sabedoria, através da oração. Então, todas as vezes que a gente tem medo, que a gente tem dúvida, que a gente está perplexo diante daquilo que a gente viu ou diante daquilo que a gente imagina, eu e você devemos nos voltar para Deus. Sempre. Deus é a resposta. O problema é que às vezes a gente só, eu já falei isso, né? A gente só se volta para Deus com problemas de saúde gravíssimos. É a única, aí você vê qualquer um, preto, branco, bonito, feio, grande, pequeno, ateu. Quando é problema de saúde, em estado grave, que o médico chegou e falou assim, ó, vai morrer. Todo mundo se volta para Deus. Você vê corrente de oração no WhatsApp e ora para cá e pede para Deus, porque é uma das poucas coisas no mundo onde a gente consegue ver que alguns homens, eles reconhecem a impotência diante da situação. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Saúde chega em alguns lugares, não tem o que você fazer, é só esperar em Deus. Só que Deus espera uma postura minha e sua não assim. Por quê? Porque por mais que a nossa vida seja difícil, ela nem sempre vai ser assim. Na vida ordinária, nossa vida vai passar por momentos ruins, mas por momentos bons. E se eu e você não tivermos consciência disso, quando a gente passa por algumas tempestades, eu e você fala, não, já estou acostumado. Não, já estou acostumado com esse problema no meu casamento, já estou
acostumado com esse problema com meu filho, eu já estou acostumado com esse problema no trabalho, já estou acostumado com esses problemas na minha vida, que eu já aprendi a administrar, e você nunca leva isso para Deus. Né? A gente vai domesticando problema, domesticando pecado, e Deus, Ele não quer isso. Aí Abacuque ele vai dizer assim, ó, por-me-ei na minha torre de vigia. Olha aquilo que Jesus vai clarificar para nós lá na frente. E Abacuque ele já faz aqui. Não, na verdade, os profetas fazem isso, né? Daniel faz isso. Ele vai dizer, por-me-ei na minha torre de vigia. O profeta aqui, meus irmãos, ele sai desse ambiente conturbado. O profeta aqui, ele busca um ambiente de sossego para ele derramar sua alma diante de Deus. Eu e você devemos orar sem cessar, o tempo inteiro. É assim que diz a Bíblia. 5,17 de 1 Tessalonicenses. Só que a mesma Bíblia também afirma que eu e você devemos, em alguns momentos, ter um lugar, um momento, um tempo exclusivo, só eu e Deus. Só você e Deus. E eu e você não sabemos o que vai acontecer amanhã. E só existe um lugar seguro. É a presença de Deus. Reconhecer que Deus é Deus. Agora, se coloca no lugar do profeta. Deus aqui fala para ele, eu vou destruir vocês. Eu vou acabar com Israel. Eu vou levantar um povo poderoso que aniquila todo mundo, que é mau, que vai vir com mão pesada sobre vocês. Ele está com medo, ele está sem entender, ele está perplexo, ele não sabe o que faz. Mas ele faz a coisa certa. Ele se volta a Deus. Ele sai desse ambiente conturbado. Ele para de olhar para as circunstâncias e começa a olhar para aquele que controla as circunstâncias. Aquilo que Jesus vai dizer lá em Mateus 6, no Sermão da Montanha, né? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará. Todo mundo viu aquele filme, O Quarto de Guerra, né? O filme é muito bom. Ele traz essa ideia de você ter um lugar, um campo de batalha espiritual, onde você se retira, onde ninguém te atormenta, onde ninguém te atrapalha, onde ninguém te distrai, onde você pode meditar, orar e ter uma audiência com o Senhor. Né? Não pense que um quarto ou um lugar tenha esse poder místico. Não tem, isso não existe. O princípio é, eu e você devemos tirar tempo a sós com Deus. Né? E não é um tempo de qualidade. Eu lembrei disso aqui agora. A gente gosta de falar, principalmente com os filhos. Não, eu não tenho tempo com os meus filhos, mas eu tenho tempo de qualidade com os meus filhos. Isso é mentira. Não existe isso. Não existe tempo de qualidade sem tempo de quantidade. Você quer ter tempo de qualidade? Tem que ter tempo de quantidade. Não tem como você ter qualidade de tempo, né, com 5 minutos com seu filho. Não, mas eu me dedico no meu... Não existe isso. Isso aí foi um jeito que a psicologia achou de enganar os pais e fazer com que eles continuem negligenciando os filhos. Imagina, nós que somos casados. Não, vou dedicar 5 minutos para minha esposa todos os dias. A gente sabe onde é que isso vai dar. A gente sabe. Vai dar errado. Então, meus irmãos, Abacuque nos chama a nos voltar para Deus. É o melhor lugar. O Mark Lloyd Jones, ele comentando isso aqui, ele vai nos dizer que o princípio ensinado aqui é o seguinte, ele vai dizer assim, ó, devemos nos desligar do problema e descansar ou confiar em Deus. Como Abacuque, nós devemos dizer, vou sair deste vale de depressão, vou para a torre de vigia, vou galgar as alturas, vou olhar para Deus e para Ele somente. Abacuque, ele não ficou preso no problema, ele se voltou para Deus. Não olhe para o problema. A gente fica olhando para o problema, pensando no problema, amadurecendo o problema, chocando o problema, não resolve o problema. A gente falou isso domingo de manhã, né? Sobre preocupação e responsabilidade.
Deus nos deu responsabilidade. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. O resto, quando você preocupa com aquilo que é de Deus e não seu, você preocupa. E aí seu coração fica ansioso, temeroso. Por quê? Porque você está dizendo no seu coração que Deus não é poderoso. Aí você tem que tomar o lugar de Deus e isso está errado. Então, essa é a postura que Deus espera do seu povo. Que eu e você, nós recorramos a Ele. Não a minha e a sua sabedoria. Lembre-se disso. Deus pode usar pessoas. Deus usa pessoas. Mas isso não anula a minha necessidade e a sua de retirarmos para ter momentos a sós com Deus. Deus ele sempre usou pessoas, Ele sempre vai continuar usando pessoas. Mas quanto mais os ouvidos seus estiverem tampados, aí há maior necessidade de Deus trazer outras vozes para mim e para você. Então, por isso aqui que Tiago nos chama a orar ao Senhor, pedindo sabedoria. Porque quando a gente está passando por problemas de família, problemas no casamento, problemas nos relacionamentos, se nós não estivermos a sabedoria de Deus, a probabilidade de eu e você dermos um passo errado é muito grande. Muito grande. Muito grande. Por isso que eu e você devemos pedir sabedoria a Deus. Porque é nessa dinâmica onde nós vamos aprender a depender de Deus, onde nós vamos aprender a conhecer cada vez mais a Deus e também conhecer as nossas limitações. Nós precisamos entender isso. A gente precisa entender que a gente vive pela palavra, naquilo que Deus já nos disse o que é para fazer, que eu e você já sabemos. Todas as pessoas que eu conheço, que são divorciadas, todas, sem exceção. Você vai conversar com eles depois e eles falam assim, hoje eu não separaria, de maneira nenhuma. Hoje eu não faria isso. Por quê? Porque no momento de explosão, no momento conturbado da vida, tomam decisões que aí, às vezes, fica difícil de dar uma ré. E aí, como se diz o ditado lá em Goiás, aí põe a caçada no mato. Tem muita gente sofrendo porque na hora da provação, na hora da adversidade, na hora do problema, toma decisões segundo a minha própria vontade. Deus diz para Isaías, ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos. Por isso que Abacuque aqui, ele faz uma coisa que eu e você devemos nunca esquecer. Recorramos a Deus. Ele está perplexo, ele não sabe o que está acontecendo. Ele está desesperado. Deus começa a fazer revelações para ele e ele fala, Senhor, e ele recorre a Deus. Por isso que eu e você devemos recorrer sempre a Deus. Quando eu e você não recorremos a Deus, isso é sinal de orgulho. E é um dos pecados que Deus odeia, que Deus abomina, é o orgulho. E orgulho é a gente querer viver do jeito que a gente acha, e não do jeito que Deus espera que a gente faça. Então, o orgulho é a gente chamar Deus para a guerra. Os orgulhosos chamam Deus para a guerra. Imagina você guerrear contra Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Deus é contra nós, a gente está perdido. A gente está perdido. Se Deus é seu inimigo, não é um bom inimigo ter Deus como inimigo. Não é. João Calvino, ele, a respeito dessas pessoas que negam o conselho de Deus, a respeito dessas pessoas que ouvem o evangelho, a respeito dessas pessoas que ouvem o chamado de arrependimento e não atendem, ele vai dizer assim, ó, todos. Isso é para vocês verem que ele não era brincadeira não, hein? Todos aqueles que se entregam a seus próprios conselhos merecem ser esquecidos por Deus e ser deixados por Ele para que sejam arremessados daqui para ali, de cima para baixo e de baixo para cima, por Satanás. Pois a única segurança do fiel que não falha é a aquiescência na palavra de Deus. Talvez ele está pensando naquilo que Paulo vai dizer lá no capítulo 5 de Coríntios, né? Daquele cara que estava dormindo com a madraça. Não. Entrega ele para Satanás, que talvez a consciência dele se desperte e no último dia ele se volte. Então João Calvino está dizendo assim, ó, aquelas pessoas que
tampam os ouvidos para Deus, eles têm que ser pegos por Satanás e arremessados de um lado para o outro, jogados para cima e para baixo. Porque o único lugar que traz segurança fiel é quando eu e você nos conformamos, nos concordamos com a palavra de Deus. Né? E aí ele vai dizer assim, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que respostas eu terei à minha queixa. Então, Abacuque aqui, meus irmãos, ele sai em defesa dos seus. Ele está pensando no povo também, né? Ele sai aqui em busca da sabedoria de Deus para entender e buscar uma solução do próprio Deus, porque ele não está entendendo o que está acontecendo. E ele está dizendo assim, ó, eu vou entrar na minha torre de vigia e eu vou ficar aqui até que Deus me responda. Ele não quer saber. Enquanto Deus não responder, ele não vai sair de lá. Jó fez isso também. Jó, diante da perplexidade das coisas que estavam acontecendo com ele, lembra? A perspectiva de Jó e da grande maioria do Antigo Testamento é coisas boas acontecem na minha vida, é sinal de que Deus está aprovando a minha vida. Coisas ruins acontecem na minha vida, é sinal de que Deus está desaprovando a minha vida. Então, esse tipo de pensamento, ele permeava esse povo. Então, Jó, ele era um homem justo, um homem bom, um homem temente, fazia tudo certinho. De repente, a maior desgraça acontece na vida dele. E o que Jó faz? Jó, ele se volta para Deus do mesmo jeito. Jó aqui, ele busca entender em Deus os caminhos que Deus tem para ele. Senhor, o que está acontecendo? Jó aqui se volta a Deus e ele declara para os amigos, para que os amigos possam escutar os argumentos e defesas de Jó. Eu sou homem justo, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas, Senhor, me escuta. Eu preciso de entender o que está acontecendo. Jó, como Abacuque aqui, ele queria um esclarecimento. Eles estavam perplexos. Jó não entendia o que estava acontecendo com ele. Abacuque, Senhor, é isso mesmo que o Senhor vai fazer? Eu não estou entendendo direito. Então, eles se voltam para Deus. E eu e você devemos orar continuamente esperando a resposta de Deus. Do mesmo jeito que Abacuque faz aqui. Mark Lloyd Jones, ele comentando esse versículo aqui, ele vai dizer que eu e você, nós desonramos a Deus quando nós não agimos assim. Assim como quando a gente ora e não espera a resposta de Deus. Ele vai dizer que nós desonramos a Deus. Por quê? Porque se eu creio que Deus é meu Pai, se eu creio que Ele conhece a minha vida, se eu creio que Ele sabe até quantos cabelos eu tenho contados na minha cabeça, se eu creio que o voo do pardal Ele controla, e se eu sei que Deus está mais interessado no meu bem-estar do que eu mesmo, então, quando eu oro pedindo resposta, pedindo esclarecimento de Deus, eu não espero, não aguardo, eu estou desonrando a Deus. Quando a gente não espera a resposta de oração. Porque às vezes a gente... Um dos fatores que Jesus mesmo nos chama a entender a oração é a persistência, né? Persistência na oração e em esperar a resposta de Deus. É lógico que Deus pode responder de várias maneiras, né? Mas às vezes eu e você, nós não estamos preocupados com isso. Então eu e você devemos sim esperar a resposta de Deus. Deus governa todas as coisas, nada foge do controle dele. Com paciência, Deus irá nos avisar, ou nos esclarecer, nos trazer luz. E aí no verso 2 e 3, ele vai dizer assim, ó, o Senhor me respondeu, escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Deus aqui, ele responde ao profeta através de uma visão. Deus aqui, ele começa a mostrar para o profeta aqui a sua sabedoria, o seu amor e a sua palavra para até mesmo as gerações futuras. Olha o cuidado de Deus aqui, ó.
eu vou te mostrar coisas, mas você escreve, documenta. Então, assim, ó, é isso aqui que nós estamos lendo aqui, é a visão de Abacuque. É a visão que Deus deu para ele há 2.500 anos atrás. Então, olha a veracidade das coisas que Deus diz que vai fazer e faz. Então, Deus aqui está falando para ele, ó, escreve todas essas coisas aí. Deus aqui traz uma visão que será permanente, uma visão que será perpétua. Enquanto existir mundo, há uma necessidade de que as gerações futuras conheçam as profecias e as promessas de Deus. Eu e você estamos fazendo isso. Olha tanto que a palavra de Deus ela é permanente. Gerações e gerações se passaram e a palavra de Deus permanece. Então Deus tem esse cuidado. Deus tem esse cuidado para a sua revelação para que a sua revelação esteja disponível para todas as gerações em todas as épocas. Porque é a palavra de Deus. Eu e você precisamos conhecê-la. Né? Um comentarista ele vai dizer que aqui é o primeiro folheto evangelístico de Deus. O próprio Deus, ele fazendo a propaganda daquilo. Então, aí a partir de agora, Deus ele começa a descortinar as dúvidas e a perplexidade do profeta. Deus aqui vai dizer para ele, ó, isso tudo vai acontecer, mas a minha aliança ainda se manterá firme. Deus ele estava trazendo correção e não destruição para Israel. É por isso que Hebreus vai dizer que Deus corrige os seus filhos. Deus corrige os filhos. E amém por isso. Por isso que eu e você devemos, às vezes, pedir para que Deus nos corrija. Né? Porque Deus não bate no filho dos outros. Deus só bate nos seus. Então, se você tem vivido de maneira errada, que desagrada a Deus e não tem acontecido nada com você, é perigoso. Talvez Deus te abandonou a sua própria sorte. Pessoas que vivem sem Deus e como se Deus não existisse, talvez é juízo de Deus para aquelas pessoas. Deus esquecer dessas pessoas. Por isso que Paulo vai dizer, os entregou às suas próprias paixões. Vocês querem viver por esse caminho? Vivam, se lambuzem. E Deus tira o pé do freio. E as pessoas se afundam cada vez mais. Então Deus, ele quer corrigir o povo. Deus, ele não vai destruir o povo. E essa visão aqui tem um caráter escatológico e infalível. Tudo aquilo que Deus planejou vai acontecer no tempo determinado. Por isso que Abacuque aqui é chamado a exercitar a fé. Porque Deus é aquele que proclama destruição, mas ele ainda continua poderoso para manter Israel de pé. Essa é a perplexidade de Abacuque. A construção aqui no hebraico é a mesma dinâmica da dúvida e da perplexidade de Abraão. Porque Abraão, quando ele é chamado a pôr o Senhor à prova, né? Mate o seu filho e me entregue, a dinâmica é essa. Abraão, ele sabia que Deus era poderoso para reverter a situação. E é isso que Deus está querendo mostrar para Abacuque. Por isso que ele vai dizer assim, ó, o justo vive por fé. Eu vou fazer isso tudo, mas eu continuo sendo Deus. Nada foge ao meu controle. Você não precisa de entender, você não precisa de assimilar, você só precisa de crer, descansar. Porque eu sei o que eu estou fazendo. É isso que Deus diz para ele. Aí ele vai dizer assim, ó, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. A aparente demora em Deus julgar todas as coisas faz com que muitas pessoas pensem que Deus não exista. Porque desde quando Jesus veio, a gente está falando, Jesus vai voltar, vai haver um juízo, Deus vai acertar as contas com a humanidade. Só que a gente fala assim, já tem 2000 anos de história isso aí, desde quando eu sou menino eu escuto isso aí, eu escuto isso minha vida inteira, isso aí é conversa fiada. Presta atenção. Deus é claro, Deus vai dizer assim, ó, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar,
E o se tardar aqui, não é que Deus está em dúvida e falando assim, não, mas se... Não. O se tardar aqui é na sua perspectiva. Porque eu e você, às vezes, julgamos a vinda de Jesus demorada. Porque a gente ouve isso tem muito tempo, desde quando Jesus foi, 2000 anos atrás. E Deus está nos alertando, se arrependa, se volte ao Senhor, Jesus está voltando. Então, imagina, pega o cenário em menor proporção e coloca o cenário em maior proporção. Do mesmo jeito que Deus aqui, ele vai corrigir e vai trazer destruição para Israel, e ele está dizendo assim, isso vai acontecer. Se você achar que vai demorar, fique tranquilo, não vai tardar. Vai acontecer. Agora, colocando em proporções maiores da revelação progressiva, Deus ele vai julgar a terra. Jesus vai voltar. Aí se você fala, não, isso não vai acontecer não. Vai acontecer. Vai acontecer. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos 2,4. Ele vai dizer assim, ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é quem te conduz ao arrependimento. Paulo aqui está mostrando para mim e para você que Deus é paciente, que Deus é longânimo, que Deus não traz o juízo eminente que eu e você merecemos, porque Ele quer dar tempo a mim e a você de nos arrepender. Deus aqui está nos dando chances e chances para que eu e você se volte para Ele em arrependimento e fé e vivamos uma vida íntegra. Deus é bom. Deus aqui espera paciência do seu povo. Paciência. Eu e você vivemos pela fé na palavra e não pelo que eu e você vê. Eu e você não precisamos de ver. Nós cremos naquilo que nós não vemos. Isso é fé. Eu e você devemos crer e viver como se Cristo fosse voltar hoje. A minha vida e a sua tem que ser baseada num serviço onde Deus volta a qualquer momento. Porque se Deus não voltar amanhã, eu posso morrer amanhã. Eu posso morrer hoje. Então a gente não tem como dizer que isso é mentira, porque se a volta de Jesus você não crê, a morte não tem como você correr dela. Ela vai te pegar, mais cedo ou mais tarde. E aí você vai se encontrar com Deus. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Hebreus 10 vai dizer assim, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, meu justo viverá por fé. Então, meus irmãos, isso vai acontecer. Olha aqui, Deus profetiza isso aqui para Abacuque 500 anos. 500 anos antes de Jesus vir. Jesus veio. Jesus veio. 500 anos depois a gente recebe Apocalipse, por exemplo, dizendo que Jesus vai voltar. Que eu e você devemos nos arrepender, que eu e você devemos guardar uma vida em obediência à palavra de Deus. E isso vai acontecer. Todas as coisas que estão na Bíblia que tinham que acontecer já aconteceram. E algumas coisas ainda vão acontecer. E eu e você devemos entender isso e descansar nisso. E Deus aqui agora, Ele vai mostrar para o profeta, nos versos 4 e 5 aqui, o contraste entre a vida do ímpio e a vida do justo. A vida daquele que honra a Deus, ama a Deus, e aquele que não está nem aí para Deus. Ele vai mostrar que enquanto o justo vive por fé, confiando em Deus, o ímpio, ele confia nele mesmo. Enquanto o justo confia na sabedoria de Deus, o ímpio confia na sua própria sabedoria. Aí ele vai dizer assim no verso 4 e 5. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara
como o seu sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Então, quem são os ímpios? Ele vai dizer assim, ó, o soberbo. Eis o soberbo. Tiago, ele mostrou para mim e para você que Deus ele resiste o soberbo. E soberba, orgulho, é uma conspiração contra Deus. É aquilo que eu disse lá atrás. Soberba, arrogância é chamar Deus para a guerra. A gente viu aqui dos versos 12 ao verso 16, 17 do capítulo 1, que os babilônios, eles adoravam o seu poder. Eles comemoravam a sua riqueza. Eles confiavam no seu exército. Aonde é que eles iam, entravam, eles aniquilavam as nações. Eles dominavam tudo e todos. Eles eram soberbos. Quem vai nos deter? Ninguém. Nós somos os babilônios. Nós somos povo forte, poderoso, rico. E aí Deus está falando assim, ó, eis os soberbos. Aí Deus continua assim, ó, sua alma não é reta nele. Os ímpios são soberbos, não confiam em Deus. Vivem como se Deus não existisse. Às vezes até diz que confia em Deus, que ama a Deus, mas viver como se Deus não existisse é arrogância. E aí Deus continua, sua alma não é reta nele, ou seja, são amantes dos prazeres. São amantes das coisas do mundo. O soberbo, o orgulhoso, ele ama o mundo, ele é amigo do mundo. E a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Eu e você temos que entender que só existe duas posições que eu e você ocupamos. Ou a de filho de Deus, ou a de filho de Satanás. Não existe meio caminho. Ou você é amigo de Deus, ou você é inimigo de Deus. Não existe um grupo de pessoas na Terra que eles ficam assim, não, nós estamos tranquilos. Não, não existe. Ou você é amigo do mundo, ou inimigo de Deus, ou vice-versa. Não tem para onde correr. Ele está dizendo assim, ó, os ímpios, eles se deleitam nas coisas que Deus abomina. Esses são os ímpios. A sua alma não é reta diante de Deus. Eles vivem do jeito que eles acham que tem que viver. Eles pensam casamento à maneira deles, eles pensam educação de filhos à maneira deles, eles pensam trabalho à maneira deles, eles pensam relacionamentos à maneira deles, eles pensam, até dentro da igreja acontece muito, tem gente que quer ir para o céu do jeito dele. E não é assim. O céu tem dono e tem um jeito certo de ir. Mas a gente, na nossa arrogância, acha que não, eu sou muito bom. Eu vou para o céu, claro que eu vou. Vai? Será? Será que nós vamos mesmo? E no verso 5 ele continua, ele vai dizer assim, ó. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Ele aqui no verso 5, ele está mostrando que a arrogância no coração é como a cabeça cheia de vinho, é enganosa. Então, ele está mostrando assim, a pessoa que se embebeda, que enche a cara de vinho, de álcool, ela fica desorientada, né? Ela vive um engano. O cara bebe, às vezes ele acha que ele é rico, ele acha que ele é bonito. Tem gente que bebe e acha que é forte, né? Quer voar, quer matar. A gente já viu isso. Então ele está usando essa comparação. Do mesmo jeito que alguém cheio de vinho vive uma vida de engano, vive escolhas de engano, assim é o coração do arrogante. Do mesmo jeito. Assim é o coração do arrogante. É do mesmo jeito. Do mesmo jeito que alguns alcoólatras falam, não, eu só bebo só um pouquinho. E às vezes, você já viu um viciado falar que é viciado? Não existe. Então, do mesmo jeito que as pessoas falam, não, eu tenho controle sobre a bebida, o arrogante fala assim, não, eu não sou arrogante não, eu não sou soberbo não. É.
É auto-engano, meus irmãos. É auto-engano. É isso que o orgulho faz na vida das pessoas. É o mesmo efeito do álcool. Destrói tudo e todos. Você talvez conhece uma família que foi destruída pelo álcool. É isso que o orgulho, a arrogância faz com a pessoa. Destrói. Essa é a comparação que Deus está dizendo aqui. Por isso que João, lá na carta dele, ele vai dizer assim, ó, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O mundo engana. Os prazeres transitórios do mundo nos enchem os olhos, mas só leva para a morte. E João aqui é claro. A primeira carta de João, João escreve o evangelho para provar que Jesus é Deus. Então todo o evangelho é para mostrar que Jesus é Deus. Eu sou o pão, eu sou o caminho, eu sou a verdade. O sete eu sou, os milagres. Tudo é para mostrar que a primeira carta de João é para provar quem é crente e quem não é. Aí ele está mostrando assim, ó, aquele que ama o mundo, as coisas do mundo, não tem como o amor do Pai estar nele. Por quê? Ou ele é amigo de Deus, ou amigo do mundo. Não tem como ele manter essas duas amizades. Então eu e você devemos observar se na minha vida e na sua, nós não temos uma postura de ímpios. De que vive como se Deus vive como se Deus não existisse e diz que Deus existe, mas vive como se não existisse. Deus abomina isso. Por isso que lá em Apocalipse Deus vai falar assim, ó, eu vomito o morno da minha boca. É melhor você ser frio do que ser morno, porque o morno Deus vomita. Gente que leva uma vida de qualquer jeito, como se Deus fosse o Deus da Xuxa, o cara lá de cima vai me dar toda a coragem que eu puder. Vai nessa não que é fria. Deus da Xuxa não existe. Mas em contrapartida, ele vai mostrar o outro grupo. Ele vai apontar para o remanescente fiel, que é o justo. E diferente dos ímpios, o justo vive pela fé. Ele está mostrando aqui que o caráter do justo é alguém que confia em Deus e não nele mesmo. Deus aqui, meus irmãos, ele estava mostrando para Abacuque que mesmo diante das revelações e das visões terríveis do que ele iria fazer, o justo deveria descansar na fidelidade de Deus. Ele é o Deus da aliança, ele é o Deus provedor, ele é o Deus que não falha, ele é o Deus que não mente. Ele está falando, Abacuque, eu vou fazer isso tudo. Eu vou fazer isso tudo. Mas o justo vive por fé. O justo vai viver confiando naquilo que eu disse. Eu sou o Deus que guarda, eu sou o Deus que protege, eu sou o Deus que vai manter o remanescente fiel. Eu vou corrigir Israel, vou. Mas eu sou o único que tem condição de fazer tudo isso aqui e ainda manter a fidelidade que eu tenho com o meu povo. Deus iria esmagar Israel aqui, mas ele tinha um remanescente. E depois, aqui a partir dos versos 6, aqui que a gente vai ver semana que vem, ele vai mostrar, ele vai aniquilar a Babilônia. Enquanto o justo vai viver pela fé, Deus vai sim aplicar castigo, Deus vai sim trazer juízo. Mas Israel, o remanescente fiel, continua para sempre. A Babilônia, cadê a Babilônia? Está nos livros de história. Deus aniquilou uma das maiores nações que pisou ou que pisaram na terra. Então, quem que é o justo? O justo, meus irmãos, é aquele que confia na palavra de Deus. Justo é aquele que confia na Bíblia. Justo não é aquele que confia em mim mesmo, ou em outros, ou no recurso, ou na habilidade, ou nos dons. Não! Basta Deus te dar um coágulo minúsculo
passear no seu cérebro, dependendo do lugar que ele estaciona, se você nem piscar, você não pisca mais. Tudo vem de Deus. É aquilo que a gente estava falando domingo. Você controla tão pouca coisa na sua vida, mas tão pouca coisa na sua vida, que se você começar a refletir no que você controla, você vai começar a agradecer a Deus pela vida que você tem. Porque a gente acha que controla tudo. A gente acha que controla o cônjuge, acha que controla os filhos, acha que controla a profissão, acha que controla tudo à nossa volta. Acha que controla o futuro. Gente, a gente não controla nada. Pouquíssimas coisas a gente controla, bem pouquíssimas mesmo. E isso é arrogância. Então, Deus está dizendo assim, ó, quem que é o justo? Justo é aquele que é diferente do ímpio. Enquanto o ímpio confia na sua habilidade, no seu dinheiro, no seu poder, na sua estrutura, o justo confia na palavra. E o soberbo, o ímpio, rejeita a palavra. Mas o justo, ele se apoia nela. O justo confia nela. Um autor diz assim, ó, viver pela fé significa crer na palavra de Deus e ser-lhe obediente. Então observa, crer está ligado a obedecer. Não, eu creio em Deus e não obedece, é porque você não crê. Crer e fazer estão ligados. Dizer que crê em Deus e não obedecer a Deus é auto-engano. Está cheio de gente na igreja, e muito, que não conhece a Deus. Está cheio de gente sentada nos bancos da igreja com medo de ir para o inferno. E isso não é uma teologia saudável. Se você está sentado aqui hoje com medo de ir para o inferno, é melhor você começar a mexer. Está errado. Está errado. É sinal de que você está com a teologia desregulada. Viver com medo de ir para o inferno não é um sinal de alguém que ama a Deus, crê em Deus e obedece a Deus. Isso é barganha. Olha, eu vou para a igreja, Senhor, mas isso é viver achando que a gente pode fazer uma troca com Deus. Não é assim. Não é assim. Então, viver pela fé significa crer na palavra e obedecer, independentemente de como nós sentimos, do que nós vemos ou dos quais possam ser as consequências. Crer, meus irmãos, está acima daquilo que eu sinto. Alguém disse muito bem que ter fé não é crer apesar das evidências, mas sim obedecer apesar das consequências, descansando na fidelidade de Deus. Quando Deus exige de mim, de você, obediência à palavra de Deus, talvez eu e você iremos sofrer consequências. Será que nós estamos dispostos? A gente vive num país que é muito tranquilo, ainda. Mas será que a gente está disposto a obedecer? Então quem que é o justo, mais uma vez? Justo é quem confia na palavra, e justo é aquele que Deus declara ser justo. Então, eu sou justo é porque eu sou bom? Não. Eu sou justo é porque eu faço tudo certinho? Não. Eu sou justo porque eu venho na igreja? Porque eu oro? Não. Eu sou justo porque Deus me declara justo. E justificação é um ato que Deus faz. Justificação é uma coisa que acontece uma única vez. Justificação é quando Deus imputa a justiça de Cristo em mim e em você. Justificação é quando eu creio em Cristo, eu olho para a cruz de Cristo e vejo que os meus pecados foram punidos em Jesus. E quando eu creio que Cristo sofreu no meu lugar, morreu no meu lugar, a justiça dele, que era justo, Cristo morreu sem pecado. Cristo morreu pagando o meu e o seu pecado. Então, justificação é isso. Quando eu olho para Cristo e creio que Ele pagou a minha dívida, eu creio e a justiça dele é imputada a mim. Eu não sou justo, eu sou declarado justo. Então, agora eu sou justo? Sou. Porque eu sou bom? Não. Porque Cristo morreu por mim. Cristo é perfeito. Cristo é bom. Então, Deus aqui, meus irmãos, Ele está confortando o profeta, e eu e você também, para que nós possamos descansar na sabedoria e na soberania de Deus. Mesmo que eu e você possamos não entender de maneira completa tudo que Deus faz ou fará, nós somos chamados a viver pela
fé. Deus está falando para Abacuque que Abacuque, não preocupa com o que você está vendo, com o que você vai ver. Preocupa com o que eu disse. Confie em mim. Eu tenho controle. Eu tenho o governo da história. Por isso, meus irmãos, que eu e você, nós vivemos pela fé em Cristo, na palavra. Nós vivemos por fé e não por vista. Amém?